E para seu deleite ou desespero, nós vamos hoje falar do novo filme da Netflix, I Care a Lot ou Eu Me Importo. E se você está chegando no nosso canal pela primeira vez, por favor, se inscreva no nosso canal, clica no sininho para receber as notificações, deixa o seu joinha, deixa seu comentário aqui que ajuda bastante a gente a expandir o trabalho da Revolução DC. Deixa o comentário no comentário de um amigo, vamos fomentar a nossa sangue online e manda esse vídeo para os teus amigos no seu Instagram, no seu Facebook, no seu Twitter, no seu TikTok, no seu, sei lá, Clubhouse, no seu telégrafo, no seu sinal de fumaça, no seu fax e no seu SMS e no Loucuras por Amor. Orkut também. Loucuras por Amor chamava? Aquela coisa lá, aquela coisa breguíssima. Do quê? Do carro de mensagem. Você nunca recebeu um Loucuras de Amor, Paty? Graças a Deus, não. Você assistiu esse filme, Paty? Ai, ainda não, fiquei tensa. Ela viu o trailer e não teve muita coragem, o Ricardo também não teve. Eu tive enquanto tava na esteira e eu queria sair e esmurrar alguém. Então assim, se você não assistiu o filme, pare, pelo menos vai ver o trailer. Se você não quer tomar spoiler, sai desse vídeo, vai assistir o filme e volta aqui pra gente ter uma discussão sobre filosofia, sobre sociedade e sobre esses nossos tempos doidos. Eu vou pedir até pra Paty me dar uma água no meio do vídeo aqui, porque o negócio é tenso, galera, é realmente tenso. Prefere um chá de camomila? Prefiro. Olha, esse filme, I Care a Lot, fala basicamente o enredo sobre uma cuidadora de idosos, uma cuidadora oficial do Estado, um serviço tutelar de idosos, que é na verdade um serviço corrupto, um esquemão de uma mulher muito ambiciosa que disse que desde o princípio da sua vida só queria ficar rica, era o grande objetivo que ela tinha em mente. Então o que ela faz? Ela cria toda uma rede de contatos que começa desde o médico de algum idoso vulnerável que não tenha familiares ou que tenha familiares distantes. Esse médico passa um laudo falso dizendo que vai interditar esse idoso, essa idosa. Esse é o barulho da garrafa abrindo. Ai, desculpa, gente. Água com gás. É isso. O Timo não gosta que eu beba água com gás, diz que é muito ácido, mas o que eu posso fazer? Ainda bem que esse vídeo é em português. Ainda bem que esse vídeo é em português. Prost, Timo. Timo, na verdade. Obrigado. Ih, agora vocês viram a mão da Paty. Não viu. Perderam, então. Agora vocês viram. Agora viu. Obrigado. Então, aí o que acontece? Ela tem todo esse esquema, ela paga, claro, os médicos, ela paga os terapeutas, ela paga todo mundo para que emitam-se laudos falsos e aí essa pessoa, esse idoso, seja interditado judicialmente. Geralmente ela faz audiências de emergência. O juiz, no caso do filme, é um bundão que tá pensando que tá ajudando os idosos. Ela faz todo o arquétipo do psicopata, sociopata, que manipula para ganhar indefinidamente para conquistar seus objetivos. E aí você vai ficando nauseado, porque, mano, realmente o filme já começa te deixando irritado. Eu não sei quem disse que esse filme era uma comédia. Em algum lugar da sinopse estava que era uma comédia. De um humor terrível, né? Sei lá quem acha Tá na classificação da Netflix. como comédia, né? Como pode ser comédia? É horrível, porque você sabe que esse tipo de coisa acontece. E aí ela, eventualmente, prende uma senhora que tinha todo o jeito de ser uma senhora sozinha, solteira, riquíssima, que era ex-funcionária pública. Ela leva essa senhora para essa clínica, essa senhora não consegue mais falar com ninguém, eles tomam o celular da senhora. É terrível, terrível. Só que a senhora é filha de um mafioso, de um terrível traficante da máfia russa, que trafica mulheres e trafica drogas e tal. O cara que é o ator que faz o mafioso é o Peter Dinklage, que é o Tyrion Lannister lá do Game of Thrones, que como sempre trabalha lindamente, ele é um excelente ator. A atriz principal é famosa, mas eu não lembro o nome dela, a Paty deve saber, dá uma olhada aí. Ela é atriz de Orgulho e Preconceito. Isso. Eles trabalham todos muito bem, mas o lance é assim, o filme vai se desenrolando e você vai vendo os esquemas assim, você começa a se sentir mal, porque pensa assim, poxa, essa senhorinha tá presa injustamente, ela tá sendo acusada de demência e ela tá perfeitamente funcional, vive sua vida e tal, é vilipendiada da sua liberdade, dos seus direitos e tudo mais.
Só que o filho dela é traficante, o que ela tem de luxos e prazeres e confortos na vida dela são os luxos e prazeres que outros tantos milhões de idosos pelo mundo não têm, porque o filho dela é um criminoso. E você fica num conflito ético terrível ali, sabe? De torcer pelo mafioso pra ele recuperar a mãe dele, versus a mulher que é uma cretina, que você tem raiva desde o começo do filme. Eu não consegui ter empatia por ela em nenhum momento. Eu vi uma das sinopses dizendo, em algum momento você até chega a torcer por ela. Como? Como que alguém torce por uma pessoa dessa? Eu tô fazendo esse vídeo pelo seguinte, eu fui ficando desesperado, porque o desfecho do filme é quando ela tenta matar o traficante. O filme tem a sua escalada, é claro, é um filme de Hollywood, ele exagera na trama, em coisas que não aconteceriam na vida real, o tanto que ela consegue sobreviver, por exemplo, não rolaria a vilã, né, a vilã protagonista. Mas o que rola no final é, o mafioso vê que ela tem um esquemão amparado pela lei, dificilmente desmantelável. Ela faz um papel de uma pessoa maravilhosa, né? Por isso que o filme chama I Care a Lot. Ela se traveste de uma pessoa que realmente se importa com os idosos e se preocupa com as pessoas. Mas o que ela faz é tomar a aposentadoria desses idosos. Assim que ela leva esses idosos para a clínica, ela já leiloa seus imóveis e ela diz assim, olha, eu leiloei a casa, o carro, as ações que essa pessoa eventualmente tinha no banco, todas as posses, porque eu tô tentando proteger os bens desses idosos para mantê-los numa clínica de alto padrão. E eu, claro, ganho um salário para isso. Então faço retiradas de X valor porque é meu trabalho, né? E o filme começa com uma audiência assim, com um cara que é honesto, né? Só que o que ela faz tudo tem esquema, né? A venda da casa tem esquema, o que ela obtém ali, enfim, é terrível. Se fosse no Brasil, então, a coisa seria escalada num nível muito pior, né? Aí era o idoso apanhando na cara, enfim. Isso tudo me deixou péssimo, porque isso acontece. E no final, quando o mafioso vira pra ela e fala assim, quer saber? Você tem uma galinha dos ovos de ouro ali, é um jeito de eu trabalhar de uma forma legalizada. Eu posso entrar com milhões para investir em você e a gente começa a fazer bilhões com esse esquema. E é o que rola no final do filme. E eu fiquei desesperado porque, para onde quer que a gente olhe, o sistema tal qual está posto nos impõe esse tipo de vida voraz, na qual competição e destruição dos nossos semelhantes é uma via alternativa para você se dar bem na vida. Quer dizer, nós estamos falando de cárcere privado, nós estamos falando de roubo, de estelionato, nós estamos falando de formação de quadrilha, de um monte de crimes que são baseados em um único ponto. Guilherme, o que isso tem a ver com a Revolução de Si? Nós vamos falar sobre ganância, né? A Paty trabalhou como farmacêutica boa parte da vida dela, né? Uhum. E ela é a farmacêutica anti-remédios. Por quê? Nossa. Você quer mesmo que eu fale? Porque a indústria farmacêutica é uma máfia desgraçada, né? Calma. Ela não tá dizendo que remédio não funciona. Ela não tá dizendo que vacina não funciona. A nossa luz não funciona. A nossa luz não funciona. Ela tá com problema na fonte. Respira, relaxa, supera, a gente vai seguir em frente. Obrigado. Por que a indústria farmacêutica... Aproveita que você tá perto do microfone e fala aí. Por quê? Quais são suas restrições com a indústria farmacêutica? Porque a indústria farmacêutica vende o medicamento nem sempre, tá? Tô generalizando aqui. Em alguns casos, a metade da dose que a indústria vende já serviria para resolver o problema. Mas ela precisa vender. Então, ela duplica a dose, vende mais caro, faz uma embalagem de 28 que você precisa tomar por 30 dias, então você obrigatoriamente vai ter que comprar 2 caixas. Faz antibiótico numa quantidade que sempre vai sobrar. E o antibiótico, cada antibiótico já tem o seu ciclo, então quando você faz o estudo dele, você já sabe quanto tempo a pessoa vai ter que tomar. Então, em geral, os antibióticos sobram. E isso eu acho muita sacanagem. Fora as coisas que a gente não fica sabendo, né? Tipo testes. Oficialmente, como os testes. Que é tipo aquele filme, como que é O Jardineiro Fiel, né? Terrível filme também. Terrível. Nossa. Aquele dia quase que eu joguei meu diploma no lixo. Para quem nunca assistiu, ele fala sobre testes feitos em populações super pobres, como na África ou no Brasil, e o que acontece quando você testa medicação em ser humano sem ter parâmetros de segurança e tal, porque, né? Por que a gente está falando sobre isso, gente? Porque
eu tenho ficado realmente muito desesperado com a situação do mundo. Quando a gente olha não só para o nosso governo, que é esse desastre, né? E se você até agora ainda defende esse desastre, essa gestão caótica e assassina que não está sabendo cuidar da população vulnerável, não está sabendo gerenciar o país na pior pandemia que a gente já viu na nossa história viva, né? No nosso tempo de vida, todos nós. Tirando o Brasil, o sistema tá podre há muito tempo. Ah, Guilherme, então você é comunista? Não, porque não funcionou também. Veja, porque todo socialista vai dizer assim, mas o socialismo utópico é uma coisa, o socialismo real é outra, tal. O problema não tá nos sistemas. Porque os sistemas, eles são criados por pessoas e eles retroalimentam os valores que essas pessoas cultivam. E os valores que a gente tem cultivado há muito tempo, não é de agora, não é do desenvolvimento das teorias de esquerda ou de direita, né, de liberalismo, marxismo, não. Os valores que a gente tem cultivado desde muito tempo é de competição e de domínio. Haja visto as grandes navegações, haja vistas as guerras e a dominação romana, e a dominação suméria, e a dominação persa, e a dominação chinesa, etc, etc, etc. A nossa história humana parece calcada na ideia de eu vou invadir, vou dominar, vou driblar, vou conquistar. Não é só isso que aconteceu na história humana. Eu altamente recomendo que você leia um livro chamado O Cálice e a Espada, da Riane Eisler, é uma historiadora brilhante, que mostra para nós que há experiências humanas de sociedades matrísticas, por assim dizer. Sociedades em que os paradigmas não eram a competição e a destruição e a guerra, eram a colaboração, o cultivo e a nutrição. Mas isso eu não acredito que vai acontecer a partir de uma revolução social de grupos organizados, por assim dizer. Antes do grupo organizado tem que vir a revolução de si, tem que vir a revolução do sujeito. Porque no caso do filme lá, do I Care A Lot, aquela pessoa vivia pautada na ideia de eu preciso ser rica e essa riqueza vai me fazer feliz e não importa o que eu tenha que derrubar que esteja na minha frente, eu vou fazer para conquistar esses bilhões de dólares que eu tanto almejo. E essa é a ideia vendida para quase todos nós. E aí que tá a hipocrisia, né? Porque mesmo gente que se diz líder de movimento social, líder de partido de esquerda, líder de país socialista, tem um monte deles vivendo envoltos de tremendos privilégios, né? Como verdadeiros marajás, como verdadeiros ditadores. Ou seja, quer dizer, a gente começa movimentos religiosos, então, putz, nem se fala, né? Quantos movimentos religiosos, até estava conversando com um amigo esses dias, sobre esses vários movimentos utópicos que surgiram na Índia, que surgiram nos Estados Unidos, vamos ver, tem o Jim Jones, por exemplo, na década de 70, o próprio Rajneesh, o Osho, tem um monte de outros gurus lá da Índia que querem criar comunas, né? Espaços ecológicos onde todo mundo habite, em ideais de grandeza, de beleza e tudo mais. Ok, tudo bem mudar o externo, eu sou a favor de criar ecovilas, eu acho super legal isso, mas a raiz do problema não tá aí de novo, tá no sujeito que não tem um mínimo grau de equilíbrio conativo, que a gente chama. Equilíbrio conativo é a noção dos seus valores, é a bússola que te leva à sua felicidade em detrimento ao espaço da felicidade do outro. É uma bússola ética, fundamentalmente. Né? O que nos falta é compreender que a felicidade do outro e a minha, elas são sinérgicas, elas são autocomplementares. Uma depende da outra para existir. E isso não acontece a partir de uma implementação de um sistema econômico ou de um sistema político. É claro que essas coisas podem ajudar. É claro que o Brasil e o mundo precisam de reformas políticas. É claro que a nossa democracia, tal qual está posta, não está funcionando, embora seja a melhor coisa que a gente descobriu até então, e está sob ameaça de um fascínora lunático. Mas não é por aí. Assim, por que é que eu bato nessa tecla e falo tanto de meditação e falo que a revolução de si é a única revolução possível de ser bem-sucedida? Porque as outras, Revolução Industrial, a Revolução Francesa, essas que as pessoas elogiam tanto, elas custaram muitas vidas, elas custaram muito sangue, elas custaram muito sofrimento. Por quê? Porque elas tentaram ser revoluções exógenas, de fora para dentro, e não revoluções endógenas, de dentro para fora. Ai, Guilherme, mas como é que a gente faz com que a população ignorante, o seu Zé lá da Amazônia, entenda sobre essas coisas que você está falando, sendo que ele não teve acesso à educação formal? Pois é. Será, Patrícia, que educação formal é a chave para a revolução de si? Será que é a chave para essa felicidade genuína que a gente tanto busca?
Eu suponho que não, porque os nossos sistemas educacionais, tais quais estão postos, também estão caducos. É o mesmo sistema desde os 1700 de Tiro-Liro-Li, sabe? Foi feito para saber conter os filhos dos trabalhadores e prepará-los para serem novos trabalhadores. Mas como fazer isso num mundo em que a própria noção de trabalhador já mudou, né? O relato de quase 100% das pessoas com quem eu converso a sensação que eu tinha quando eu estava na escola era angustiante, era de uma espécie de prisão. Tem uma série de sofrimentos que a escola impõe pela forma como ela está colocada, né? Então, a educação formal não é esse caminho de dilatar, de desenvolver, de aprimorar sabedoria, né? Porque o seu Zé lá da Amazônia, ele tem muito mais noção sobre suficiência, ele tem muito mais noção sobre felicidade genuína, e eu não tô sendo aqui ufanista, eu não tô aqui sendo idílico, dizendo, é só a gente rasgar nossas roupas, vender nossos carros e morar na floresta de tanga como largados e pelados. Não é isso. É você entender um princípio básico do yoga que te resguarda do sofrimento e resguarda o outro de ser passível de sofrimento por sua obra, chamado aparigraha. Aparigraha é a noção de não confundir desejos com necessidades, é a não aceitação de presentes, por assim dizer, é não criar obrigações onde elas não existem. A não aceitação de presentes é uma tradução antiga que não está muito acurada, mas essa de suficiência, né? Aparigraha é não criar necessidades onde elas não existem, é desenvolver essa noção básica de suficiência. O que é que eu realmente preciso e o que é aquilo que eu só quero. Tudo bem você querer, mas avalie esse desejo, esse querer. Eu fico falando as coisas, fica parecendo que eu estou sendo repetitivo, mas veja, esses grandes mestres já deram as fórmulas para nós. O Rumi mesmo falava, né? Tente entender qual é o desejo do seu coração, qual é a macro busca, aquilo que te norteia. Porque quando você não sabe das razões que te move, fica fácil você ser maleavelmente guiado por paixões e pulsões e aspirações que são completamente frágeis. Eu fico absolutamente chocado com esse cenário que a ganância é a bússola norteadora do mundo. Eu não acredito fundamentalmente que o mundo esteja repleto dessas cuidadoras malucas, como eu vi lá no filme. A gente não estaria aqui se a gente acreditasse, né? Uhum. A gente realmente acredita que o mundo seja composto de muito mais pessoas boas do que pessoas más. Mas as pessoas boas ficam geralmente chocadas e caladas diante da maldade dos maus. E isso é um tremendo problema. Porque na medida em que a gente se cala diante dos maus, que a gente se choca diante dos maus, como, por exemplo, quando um sujeito diz que é só uma gripezinha e depois diz que ele não errou uma em relação à pandemia, e a gente só ouve e fala assim, que absurdo, que absurdo, que absurdo, e não faz nada. Cada vez que isso acontece, a gente vai mais para esse fundo do poço e dá mais espaço para esses bilionários, essa anomalia, né? Fechar o vídeo com um comentário que agora todo mundo vai dizer, nossa, o Guilherme é esquerdopata, o Guilherme é esquerdista. Me chama do que você quiser. Se você não tem consciência social, se você não presta atenção na desigualdade, se você não vê como essa ganância incentivada por esse estado de competição máxima gera, então você não está pronto nem para começar a meditar, nem para começar um caminho espiritual, nem para começar a transformar sua consciência. Comece percebendo a sociedade em que você está. E veja, bilionários são sim uma anomalia. Tem um estudo, Paty, que diz que se você ganhar $1.000 por dia durante 560 anos, tempo mais do que o tempo de vida do Brasil, ainda assim você não vira um bilionário. Ninguém vive esse tempo, sei lá, Swami Trailanga viveu 300, mas ele também não ganhava $1.000 por dia. Cara, você consegue entender como isso é anormal, como isso é absurdo, como isso é desigual? Né? Então, assim, a gente tem que repensar o mundo. Em algum grau em que essa transformação que a gente quer viver na sociedade comece em mim, era essa aposta do Krishnamurti, e eu tô com ele nessa, ele dizia fundamentalmente que não haverá transformação no mundo se não houver uma radical transformação do sujeito, no indivíduo, que ele pare de achar que haja conspirações onde não tem, que ele pare de ver o outro como adversário, que ele pare de ver o outro como presa, porque é isso que a mulher no filme fala, né? No mundo só existem dois tipos de pessoas, presas e predadores. Não! Você é uma anomalia e você precisa ser corrigida. Se não corrigida, afastada, né? O psicopata, ele precisa ser coibido, ele precisa ser identificado e afastado. Mas nós, pessoas que nos julgamos boas,
boas porque falhamos e reconhecemos nossas falhas, não porque cultivamos virtudes magníficas o tempo todo, nós precisamos de algum grau de lucidez e de algum grau de voz e de algum grau de reatividade diante da maldade, de dizer não para ela e de pôr exemplos cotidianos e constantes e de um esforço diligente e constante, continuar estabelecendo os nossos valores como os norteadores daquilo que nos carrega adiante. Para que esse tipo de absurdo não aconteça e tantos velhos e tantos jovens, e tantos eu e você, e tantos vizinhos, e amigos, e parentes, e primos, não sejam vítimas da maldade, da ignorância, da ganância e da loucura do mundo, tal qual ele se apresenta. Então, vamos meditar, vamos praticar, vamos olhar com mais sinceridade, carinho e amorosidade uns para os outros. E se você assistiu o I Care A Lot ou ainda não assistiu, assiste, vem cá comentar, vamos fomentar esse debate. Isso aqui não é um ensinamento fechado, isso é mais um desabafo que eu queria fazer com vocês, para a gente poder refletir juntos em possíveis saídas, em possíveis momentos e possíveis caminhos de engrandecimento e transformação que curem as feridas desse nosso mundo que é lindo, magnífico, mas que tem sido tão judiado por nós, seres humanos, insistentemente tão ignorantes. Tenha ótimos momentos e até mais. Gostou desse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações, clicar no joinha, deixar seu comentário, sua sugestão, sua crítica, seu elogio, seu comentário, seu apoio, etc e tal. Esse trabalho pode crescer na medida em que pessoas que acreditam nele o espalhem. Então pega esse link, manda para os teus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar que você acha que ele possa fazer a diferença. A gente se vê no próximo vídeo.